Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Então, lição 2, a salvação do remanescente. E temos o nosso texto áureo para esta lição, que diz para nós: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem, ou de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Isaías capítulo 6, o verso 13. Dentro desta lição 2, a salvação do remanescente, queremos já trazer a explicação dentro do próprio texto áureo, que se fala de um pequeno número do povo é que é salvo. Em todas as gerações, sim, em todos os séculos, o que temos é que o número de salvos sempre é pequeno, mas a salvação é garantida para todos aqueles que estão dentro do propósito de Deus, seguindo os seus princípios ou na obediência a Ele. Chegaram a perguntar a Jesus se são muitos os que se salvam, e Jesus falou sobre a porta estreita, o caminho apertado, e poucos são os que dão com o caminho da salvação, com a porta da salvação, enquanto que a perdição, uma porta larga, sim, é um caminho espaçoso. Então, remanescente não é um final de gente no término deste mundo, não, é de geração em geração. Deus envia a sua palavra e são poucos os que se salvam, somente um remanescente, um que permanece fiel a Deus dentro das provações da sua própria época. Lembremos do dilúvio. Sim, no caso de Noé, somente 8 almas se salvaram e aquela geração toda pereceu nas águas do juízo que Deus trouxe à face da terra naquele tempo. E se for olhar para o povo de Israel no passado, 12 tribos, mas muitas tribos desapareceram e ficou tão somente Judá. E mesmo assim, essa tribo depois, modelo do tempo de Jesus, não eram todos que foram salvos. Temos os que seguiam a Jesus, discípulos do Nazareno, que era como uma seita à parte, em desprezo da maioria dos judeus e da classe religiosa, sim, dos levitas, que de fato conheceram a verdade em Cristo Jesus. Tanto que no ano 70 há o juízo da destruição de Jerusalém e também do templo e do povo, enquanto que os que eram
seguidores do Nazareno passaram a ser chamados de cristãos. E sigamos na nossa lição. Nós temos para as classes a proposta dos versos 1 a 8 do capítulo 2, para ser a leitura bíblica em classe, quando na ministração das nossas aulas. Nosso esboço dessa lição 2, a salvação do remanescente, nós temos 3 subtítulos. O primeiro com o título, ou com o dizer, visão da glória e salvação vindoura. Observe que estaremos passando rapidamente pelos capítulos 2, 3 e 4, falando a salvação do remanescente. Já no subtítulo 2, parábola da vinha, o capítulo 5. E por último, o terceiro, apenas o remanescente será salvo, trazendo então o capítulo 6 para nós. E encerramos assim este esboço numa conclusão. Mas, indo já para uma introdução, atentando que estamos estudando o livro de Isaías, um livro longo, são numerados ali 66 capítulos. Nós não estaremos estudando capítulo por capítulo, vamos estar levando por temas, ainda que possa estar envolvido nisso ou nesse tema, um capítulo ou vários capítulos, como no caso presente, estaremos passando por 5 capítulos, e esses capítulos, dentro dessa mensagem, é o título, a salvação do remanescente. Haverá uma salvação, Deus garante, mas somente os que permanecerem fiéis até o fim, e que sempre é um pouco de gente. Mas no texto que temos, introdução, podemos estar lendo o que aí está, tirado isso do nosso material de classe. As circunstâncias em que o profeta se encontrava eram desoladoras, em razão da persistência do povo no pecado. E nos capítulos que ora estudaremos, vamos considerar como esse quadro é retratado. Contudo, veremos também que o propósito glorioso de Deus permanecerá firme. Haverá abundante salvação e redenção para os povos, mas não sem que antes o seu próprio povo fosse feito participante dessa salvação, sendo primeiramente quebrantado e purificado, e então trazido de volta para Deus, ainda que na representação de um pequeno remanescente, ou um resíduo de povo, sim, uns poucos fiéis de geração em geração. Atentemos bem para isso. Deus está querendo salvar, vai salvar grandemente, e o propósito é salvação de todos os povos, ou no dizer bíblico, povos, nações, tribos e línguas. Sim, vai atingir a todos, não somente a nação de Israel, mas Deus está operando neste povo como numa figura de uma nação que é dele, e apesar de ser dele, e Deus está querendo aperfeiçoá-los, conduzi-los como um pai para o caminho da vida, eles insistem em serem rebeldes, sim, são de dura cerviz e andando errado, mas Deus faz neles uma obra, ainda que muitos não venham ao caminho proposto por Deus, haverá salvação de geração em geração. E assim vamos estar estudando os capítulos 2, 3, 4, 5 e 6, nesse título, a salvação do remanescente. Continuando e passando já ao primeiro subtítulo,
observando nosso esboço, visão da glória e salvação vindoura, vamos passar pelos capítulos 2, 3 e 4 inicialmente. Aqui sim, no capítulo 2, verso 1 a 7, fazemos a nossa leitura bíblica, que vai servir para esse subtítulo. O texto podemos conferir ou acompanhar nas Escrituras, diz para nós assim, capítulo 2 de Isaías, verso 1: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor Deus no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Uma pausa nessa leitura bíblica. Observe que até aqui é Deus anunciando uma salvação que vai atingir todos os povos, não somente uma descendência carnal de Abraão, Isaque e Jacó, mas todas as nações. E é o que vemos hoje, o cristianismo espalhado pelo mundo inteiro, cumprindo outras muitas profecias ou mensagem de muitos outros profetas. Mas agora uma alteração. Para o momento ainda não era tempo, porque o povo estava despreparado, e Deus ia mostrar naquele povo Israel, um povo modelo, figura, que eles precisavam conhecer o quanto Deus era poderoso para salvar, mas também para punir aqueles que quisessem andar em rebeldia contra ele. Assim vem o verso 6 e 7. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Aí, esses dois versos colocam que Deus tem um plano grandioso de salvação para atingir todas as nações, e tem um povo modelo no momento, povo figura, que está em grande rebeldia. E Deus quer mostrar por este povo, a todos os povos, que Ele é poderoso para salvar. E a condição é andar nos seus caminhos. E quem não andar, na verdade, será repreendido e não será participante dessa grande salvação, que sim vai chegar a todas as nações. Então, em próprio Israel, aquele povo do passado, Deus opera todas as formas, grandiosamente em benefício, e depois, quando erram, fortemente em castigo.
mostrando a aprovação e a reprovação, modelo para todos os povos e todos aqueles que invocarem o seu nome, ou lhe forem obedientes, ou muitas outras formas de falar, de andar nos caminhos, no propósito de um Deus que quer o nosso bem. Sim, haverá salvação e depois colocado de forma mais clara, vida eterna com Ele nos lugares celestiais. Havendo necessidade desse povo ser aperfeiçoado, esse povo ser justificado, ser resgatado, ser expiado, mas Deus faria tudo isso para que o povo alcançasse uma perfeição, ou como numas cartas dos discípulos apóstolos Jesus está escrito: serem irrepreensíveis diante de Deus. Agora, trazendo para o tempo atual, cristianismo em todo o mundo, mas continua a mensagem de que vai ser salvo não todos os que se chamam cristãos ou que se entendem cristãos, mas aqueles que estiverem nas Escrituras, porque a palavra é: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí é salvação. Agora, tendo o título de cristãos andando errado, o modelo está aqui nesse povo de Israel, que vai ser corrigido duramente, e somente os que sobrarem, mantendo fidelidade, aqui chamados de remanescentes, é que serão salvos. E segue este assunto de geração em geração. Assim, nesse primeiro subtítulo, visão da glória e salvação vindoura, já temos lido e colocado observações. No primeiro parágrafo podemos estar considerando esta segunda visão, sendo que o capítulo 1 foi a primeira. Esta segunda visão, registrada por Isaías, começa com uma revelação do estado futuro de Jerusalém e Judá, isto é, do povo de Deus, quando a glória do reino dos céus seria tão manifesta e abundante que atrairia todas as nações até a casa do Senhor Deus, até Sião, até Jerusalém e no passado no santuário que ali existia. Continuemos a leitura. A visão, porém, é para os últimos dias, uma referência à plenitude dos tempos, quando Cristo veio a este mundo para restaurar e edificar a sua igreja e estabelecer o seu reino com poder, primeiro entre os judeus e depois entre as nações, às quais o evangelho desde então tem sido levado. Assim, o Senhor estaria julgando e repreendendo a muitos povos e reconciliando os povos com Deus e uns com os outros, ensinando-os a paz. Então aí está. Se aquela mensagem de Isaías é próximo de 700 anos antes de Cristo, é correta esta palavra que nos últimos tempos. E nós temos o esclarecimento que quando Jesus Cristo nasceu, ou seja, o Filho de Deus se fez carne e habitou em nós, para que pudesse aqui nos ensinar, falando face a face, e se dar em preço de redenção da nossa alma. Sim, ali com Jesus chegando no seu ministério, é considerado a plenitude dos tempos. É quando então, depois sai o Evangelho para todo mundo, conforme a ordem de Jesus: ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra, começando, aí sempre esse cuidado de Deus, por Jerusalém ou pelos judeus, depois Judeia, Samaria, confins da terra. E considerem bem esse ponto nos textos bíblicos aqui apontados, como Lucas 24, versos 46 e 47, Jesus dando a ordem, falando aos seus discípulos, e a leitura diz: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse
e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E a palavra que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, 17 a 19, são os versos. Considerem esta palavra. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aí está, essa expressão tão linda, mas observemos que em todas as épocas, na época de Jesus, depois na época de Paulo, muitos no mundo já estavam recebendo o Evangelho, já eram salvos. No tempo de Jesus nós vemos os gregos procurando por Jesus. Sim, outros mais de outros povos perguntando sobre Jesus e vindo a Ele para ouvir a mensagem de salvação. E depois saindo com Paulo e os outros apóstolos e os outros cristãos fiéis, levando a mensagem para todo mundo, ao ponto de dizer que por todos os lugares naquela época já se falava de um rei chamado Jesus e de um povo que o servia. Entretanto, sempre pelas cartas percebemos, nem todos os que aceitaram permaneciam fiéis. Havia interesses particulares, transformando a obra de Deus num propósito particular. Esses rejeitados, mas os que permaneciam fiéis ao propósito inicial da pregação do Evangelho eram salvos. E isso continua de geração em geração. Não vamos nos surpreender então no entendimento claro de que na multidão de cristãos que existe hoje no mundo, por todas as nações, umas com maior quantidade, outras em menor quantidade, entretanto, Deus conhece os que são seus. Ou seja, há um grupo de fato fiel, que geralmente é um resíduo, é um pouco, é um remanescente, conforme a expressão aqui usada. Continuando indo à frente, tendo nós pego o primeiro parágrafo, ou pegando agora o parágrafo segundo, dividindo em duas partes, nesse subtítulo, da glória e salvação vindoura, a primeira parte desse texto que aí temos. Vejamos, porém a visão é para tempos distantes, reforçando, embora o seu propósito fosse dar aos fiéis uma esperança quanto aos tempos vindouros, a situação em que se encontravam naquele momento, naquele tempo, era de desamparo da parte de Deus, porquanto o povo estava entregue à idolatria. De fato, um dia do Senhor estava por vir, um dia em que o Senhor seria exaltado e a sua glória se manifestaria, mas no aspecto do juízo e da repreensão e finalmente do quebrantamento do povo. Antes de nós lermos os versos aqui apontados, 10 a 12 e o verso 20, observem para nossa instrução que ali havia um povo de Israel, muitas tribos, 12 tribos, 12 tribos. Antes delas se dizia que eram em tão grande quantidade que era como as estrelas do céu, mas se desviaram na idolatria. É o primeiro e segundo mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Ou agora
O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem o que está no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás a elas, não as servirás. É o segundo mandamento. E quantos desconhecem esse mandamento? Assim, no passado, 12 tribos envolvidos com a idolatria achavam que não tinha importância, foram destruídos. De 12 tribos, já disse, ficou só a de Judá. E onde estão os outros? E agora, no presente momento, continua cristianismo por todo mundo, mas e a idolatria? A desobediência ao primeiro e segundo mandamento está aí. E muitos acham-se cristãos e vão ser salvos envolvidos com os ídolos. Não vão. Aqui está o modelo que Deus não aceita. E Deus não está procurando quantidade, Deus está procurando qualidade. Ou seja, os que obedecem, que o servem, e não que o trocam por um ídolo, ou que o fazem menor do que um ídolo ou qualquer outro ser do céu, da terra ou das águas, como se tivesse poder para salvar. E o Senhor Deus, que já deu Jesus Cristo na morte para a nossa salvação, atentar para isso, que estão procurando outro Salvador, como que dispensando o sacrifício da cruz. Sem o perdão dos pecados não há salvação. E o único que poderia perdoar, ou que tomou o nosso lugar para que pudéssemos ter o perdão, é Cristo Jesus, chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então observem hoje a situação triste que nos encontramos. No juízo agora, a maioria vai ser salvo? Ou se perguntar para Jesus, essa multidão de gente, cristãos de todas as instituições religiosas vão ser salvas? A resposta aqui: somente um resíduo daqueles que guardam os seus mandamentos e não se desviam na idolatria, como aqui está, e compare com os dias de hoje. Mas vê no texto bíblico, aí mesmo no capítulo 2, na continuidade da leitura bíblica em classe, verso 10 diz: vai, entra nas rochas, esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor Deus e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram ante eles, sim, ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E hoje nem é ouro e nem é prata, são ídolos feitos de madeira, ídolos feitos de gesso, ídolos feitos de plástico, ídolos feitos de isopor. E acha que vai ser salvo no dia do juízo? Precisamos estar atentos a isso. Tudo isso está escrito no capítulo 2 da mensagem de Isaías no seu livro. Mas continuando agora, ainda nesse subtítulo, visão da glória e salvação vindoura, no segundo parágrafo, a parte final, destaco agora, prossegue então a palavra no capítulo seguinte, descrevendo esse terrível dia de castigo, quando o Senhor privaria Jerusalém do sustento, ao mesmo tempo em que mostraria a inaptidão de seus líderes, os quais procuraram apenas os seus próprios interesses. O quadro é completamente oposto ao que se nos apresenta no início da visão, mas tudo isso resultava da desobediência do povo. Deus quer salvar, mas a multidão, na sua maioria, desviados de Deus, dos seus princípios,
das suas leis, da sua santidade. E o ponto importante aqui no Israel passado era a idolatria, substituir Deus por algum objeto, alguma outra personalidade. Só Deus salva. Assim, vendo textos agora do capítulo 3, que vai falar disso mesmo, tem uma salvação, entretanto será só para um pequeno resíduo, os fiéis, um pequeno número, infelizmente, mas a salvação é firme. Mas o juízo de Deus é justo, porque está avisando, está falando, castigando para o povo se remendar, corrigir, voltar ao caminho certo. Mas lendo o texto do capítulo 3, que está em tela para nós acompanharmos, verso 1 até o verso 5 diz: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente, o soldado e o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente, e jovens por príncipes e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Ou seja, Deus repreendendo a liderança do povo que os conduz mal, mas entretanto não vai dar uma substituição boa. Nesse caso, como censura, repreensão, não vai dar para governo do povo pessoas sem qualificação para isso. Aí cumpre que Jesus depois vai dizer: cego para estar guiando cegos, ou inexperientes aconselhando inexperientes. Ainda o verso 8: porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor Deus, para irritarem os olhos da sua glória. Aí do verso 11: ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. O Senhor vem, diz o verso 14 ainda, em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, é que foste vós que consumiste esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós de afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. E atentemos que em meio a esta lição, se muitos estão desviados, a maioria desviada do caminho de Deus por rebeldia, há também a culpa maior da liderança, que deveriam saber e instruir o povo corretamente. Não fazem isso de forma nenhuma, mas antes corre atrás dos seus interesses, se enriquecem à custa do povo, e o povo sem instrução indo para a destruição, vivendo uma vida de desobediência aos mandamentos de Deus. Atentemos para os nossos dias. Outra vez chama atenção, estamos aí com muitas leis saindo e lideranças cristãs dizendo: agora temos que mudar, agora pode o que Deus proibia, porque as autoridades mudaram, como se elas fossem a autoridade maior. Há Deus na questão. Sejamos como Pedro e João, que responderam aos fariseus, aos líderes religiosos, príncipes do povo, que diziam para Pedro e João não pregar o evangelho de Jesus em Jerusalém. Eram autoridades, mas Pedro e João responderam: julgai vós se é justo, se é certo diante de Deus. Nós obedecemos antes a vós do que a Deus, porque quanto a Deus a ordem é ir de pregar o evangelho, e nós não deixaremos de falar.
Então, liderança de Pedro e João correta. E a liderança hoje está atentando para a palavra de Deus, que é a lei maior e imutável. Nenhum tio cairá por terra. É a afirmação de Deus. Passará o céu e a terra, passará essa geração e outras gerações, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Não podemos mudar. Aí a cobrança para os anciãos, para a liderança, que não vão ver isso durante o estudo de Isaías, e está bem claro isso também lá no livro de Jeremias, mas não é o alvo do nosso estudo. Continuando, indo para um terceiro parágrafo, no primeiro subtítulo, visão da glória e salvação vindoura, sim, continuamos a ler. As palavras seguintes são dirigidas às filhas de Sião, as quais, não obstante o pecado do povo, ainda encontravam lugar e oportunidade para alegria e deleite na exuberância de ornamentos exteriores, mas não seriam poupadas da miséria que acompanharia o cerco e a queda da cidade. Teremos esse texto daqui a pouco. Aí entramos no capítulo 4. Capítulo 4 começa fazendo nova referência a mulheres, mas num aspecto figurativo e escatológico que caracteriza os tempos do fim, inaugurados com a vinda de Jesus a este mundo, quando muitos povos, 7 mulheres, em meio à desolação e à iminência do juízo de Deus, desejariam e reivindicariam para si o abrigo seguro e a provisão espiritual e a honra que há no Senhor Jesus, mas, de fato, não se comprometeriam sincera e fielmente com Ele. E continua, mas, por outro lado, a visão nos leva a um tempo mais remoto do que os dias da destruição de Jerusalém pelos caldeus. Aqui o Senhor volta a apresentar Sião como lugar onde, após ter sido purificada e limpa dos seus pecados, seria manifestada a salvação de Deus, em uma nova referência ao estabelecimento da Igreja de Cristo como a verdadeira Jerusalém, onde há livramento para aqueles que nela permanecem, juntos ao renovo do Senhor, a Cristo Jesus. Observe esse texto. Começa falando justamente, ainda no capítulo 3, das mulheres vivendo folgadamente, esplendidamente e numa situação de condenação aos olhos de Deus, porque estavam envolvidos com a vaidade e a idolatria. Envolvidos com a idolatria. Não só mulheres de alguma cidade, de algum povoado, porque essa representação, chamar-se de mulheres, filhas de Sião, refere-se também às cidades, às populações das diversas cidades que viviam em festa. Quando Deus olhava, não é ocasião de festa, porque vocês estão andando errados, e vem à frente o juízo. Os caldeus estão se levantando, um pouco antes a Assíria, e trazendo destruição para um povo que achava ser salvo, que achava ser de Deus, envolvido na idolatria. Deus falando, repetindo, o mandamento já está escrito, é para acompanhar o mandamento e obedecer, mas longe, e a destruição veio e pegou a todos. 12 tribos, 10 a Assíria destruiu, espalhou pelo mundo, e depois veio a Caldeia e vai trazer juízo também para, sim, Judá e Benjamim e outros mais que ali pudessem estar, resíduo das outras tribos. E houve uma grande destruição. Só um pequeno povo foi para o cativeiro, pequeno povo. E depois, com esta repreensão, com este açoite, com esse castigo,
com essa destruição é que volta o Israel. Atenção para isso. Veio o Israel para Jerusalém reconstruir tudo, e vocês podem observar, nunca mais fizeram ídolos, nunca mais estiveram queimando incenso a ídolos, nunca mais estiveram sacrificando seus filhos a ídolos. A partir desse momento, até então fazia tudo errado seguindo os ídolos, e veio a correção forte sobre eles, e um pequeno resíduo, um pequeno povo sobra, e agora nunca mais ídolos. Tanto que Jesus vem na terra que era cheia de ídolos, não tem um ídolo. O povo judeu, de modo geral, não gosta de ídolo mais. Aprendeu a lição. Ah, mas eu fui em Israel, está cheio de ídolo. Tá cheio de ídolo lá, naquela terra que dizem ser o Israel de hoje. O israelita mesmo não usa ídolos. Vai ver os ídolos que estão lá, são de cristãos, de um modo geral, que vão lá dizendo Terra Santa e trazem e colocam ali ídolos. Mas pelo povo de Israel atual lá, não tem ídolos. Eu quero dizer que são salvos, pelo menos de idolatrias, eles não estão envolvidos como antigamente e como hoje podemos perceber, ver, é notório o quanto o povo cristão está envolvido com ídolos, de um tipo ou de outro, seja ele figura ou alguma coisa que se coloca à frente de Deus, algum personagem que reverenciam como se fosse Salvador, ou um time de futebol, ou a riqueza, alguma coisa ocupando o lugar de Deus entre cristãos. Mas nesse texto que estamos lendo, vamos ver no capítulo 3 a citação que se faz ali, o profeta Isaías, naturalmente da parte de Deus para eles. O verso 16 diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. É a forma bíblica que está colocada aqui. Aí vem o verso 24: e será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício e queimadura, em lugar de formosura. E o verso 5: teus varões cairão a espada, e teus valentes na peleja. É o juízo de Deus vindo repreender aquelas mulheres e também ceifando a vida dos jovens, alegres em festas, até mesmo com seus ídolos, em desobediência ao mandamento de Deus. O segundo, que existe instituição religiosa que tirou o segundo mandamento e substituiu por outro. Mas observe, o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não as servirás, não te inclinarás diante delas. E seguem outras palavras mais. Então, o modelo em Israel do passado é para nós vermos hoje, o dia que estamos vivendo, estudando no quarto trimestre do ano de 2022. E passando agora ao capítulo 4, verso 1: e 7 mulheres também naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Essa palavra ou seja, a salvação em Cristo Jesus, a honra, a glória, o nome excelso que é sobre todo nome de Cristo Jesus, traria respeito a muitas pessoas, a
há muitas nações, há muitos grupos de gente por todo o mundo, e muitos, como mulheres representando coletividade, sim, querem ser cristãs, querem ser cristãos, mas só tendo título, achando que com isso vão ser salvos. Não vão ser salvos. Por quê? Não se submetem à vontade de Deus. Por quê? Querem ter o nome de Jesus, mas não. Agora, o que eu vou comer, o que eu quero. O que eu vou vestir, o que eu quero. Não se submetem à vontade do senhorio de Cristo Jesus. Isso significa que vão andar do jeito que querem e não do jeito que Jesus quer. E Jesus não vai salvar. Serão condenados porque andam de qualquer jeito, tomando o título, a honra, a glória que há no nome de Jesus Cristo. Como Jesus, sim, que dizem seguir, sim, o cristianismo ou outras formas de se chamar, como pentecostais e outras coisas, mas andando do jeito que querem. Deus não vai aceitar. Mulheres que querem o nome, mas não veste a veste de Jesus, que é linho fino, branco e resplandecente, que são as justiças daqueles que são de Deus, e nem querem o pão, que é a Sagrada Escritura, os mandamentos, o ensino, a palavra de Deus. Continuando mais ainda, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 14, um texto fora de Isaías, em que mostra a salvação chegando aos povos. E é Pedro que está falando aqui. No verso 14, este texto leio: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 apóstolos, levantou a voz e disse-lhes: mas isto, verso 16, é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Verso 20: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, haverá salvação para todo que invocar. Mas, infelizmente, a invocação é com um pequeno número, um resíduo de gente, ou um remanescente dos que são fiéis até o fim, dos que são fiéis até a morte. Observem bem isso. E é atual esta mensagem. Não é um estudo do livro de Isaías, coisa do passado. É o que no passado aconteceu e que vai acontecer hoje. Muita gente dizendo seguir a Jesus, mas só tem esse título. As obras não condizem com Jesus. Por isso que Jesus, no dia do juízo, e ele falou, está ali nos evangelhos, em particular em Mateus capítulo 25, na hora do juízo: vinde benditos de meu Pai a uns, e ide malditos para outros. Ainda que haja contenda ou reclamação, mas nós falamos o teu nome, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Aí pronto, acontece isso. Um pequeno número salvo, os fiéis, e a maioria sendo rejeitada, porque se iludem com o título de cristão ou de seguidores de Jesus, mas as suas obras não são conforme a vontade do nosso Deus. E Jesus chegou a dizer: o que adianta dizer Senhor, Senhor, se não me obedece, se não ando nos meus caminhos? Continuando, indo para o segundo subtítulo, parábola da vinha, entramos assim no capítulo 5,
em que este assunto da infidelidade de muitos que se dizem ser de Deus, vir trazer sobre eles mesmos condenação, destruição, apesar dos profetas constantemente, de geração em geração, falarem da parte de Deus para eles e eles não quererem ouvir, quererem andar conforme o seu modo de pensar. E assim, no primeiro parágrafo desse subtítulo, segundo parábola da vinha, ao contrário da visão anterior, neste capítulo nos deparamos com uma lamentação sobre as condições espirituais em que Israel se encontrava no tempo do profeta. Usando de uma parábola, Isaías compara de forma vívida os cuidados de Deus para com Israel, a nação, como de alguém que planta e cuida atenciosamente de uma vinha, e a ingratidão do povo para com o seu Criador, desobedecer aos seus mandamentos, com a vinha dando uvas bravas em lugar de uvas boas. Apelando ao bom senso dos próprios judeus, o Senhor teria toda a razão em remover os benefícios concedidos ao seu povo e abandoná-lo para colher o fruto do seu próprio pecado. Aí vamos estar lendo o capítulo 5, os primeiros versos 1 até 7, que mostra essa figura de Deus ter cuidado com alguém, com a nação, como alguém pode ter cuidado com uma vinha, dando a essa vinha toda a atenção, todos os adultos, todo o tratamento, toda a proteção, e a vinha não dá frutos bons. Então leiamos o texto. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem para que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ou seja, naquele tempo, um povo cuidado por Deus, na verdade, cheio de injustiça, de opressão e violência e desvios espirituais e toda sorte de transgressões, num povo que deveria ser exemplo de moral, andando nos estatutos de um Deus perfeito e santo. Trazendo para hoje, a mesma coisa acontece. A mesma coisa. Cristianismo, Jesus veio trazer salvação, Jesus veio nos colocar como luz, como sal neste mundo, mas a luz está se apagando e o sal está sem qualidade, não salga mais, está em corrupção e não pode deter a corrupção neste mundo que está avançando cada vez mais
porque o próprio sol se corrompeu. Aí vamos entender, noutra palavra, que Jesus, triste, estava lá no monte, não no monte, mas no horto das oliveiras, olhando Jerusalém e lamentando. Jerusalém, Jerusalém. Ele veio com cuidados, como uma galinha querendo abrigar os seus pintainhos. Vocês não quiseram. Veio para o que era seu, o fato, e os seus o rejeitaram. E Jesus disse, mas lamentavelmente, daqui a pouco não haverá mais nada. E sim, daí a pouco vem os romanos e destroem tudo. A cidade, o templo e o povo. É o castigo. Agora, trazendo para hoje, mesma coisa. Muito cristianismo pelo mundo, mas é o cristianismo de Cristo Jesus? O que fazem, o que vivem, modo de ser, caminhar, é segundo os mandamentos de Deus? Portanto, somos vinha se não produzimos fruto que Deus quer: paz, justiça, misericórdia, sim, o amor entre os irmãos, o amor para com o próximo e o temor sincero para com Deus. Portanto, se não fizermos isso, somos vinha que Deus vai entregar a sua própria sorte. Muitos clamando por situações difíceis no nosso país, mas que qualidade de povo é esse que clama, andando fora dos estatutos do nosso Deus? Vamos melhorar os nossos caminhos, é que diz a Sagrada Escritura. Aí Deus vem com salvação, ainda que sejamos uns poucos atingidos por ela como fiéis, um pequeno resíduo que guarda a fidelidade, mas a salvação não faltará. E indo para um segundo parágrafo, nesse subtítulo, Parábola da Vinha, segue-se então uma descrição mais extensa da desobediência e iniquidade praticada por Jerusalém e Judá, onde poderíamos pontuar, entre outros aspectos, a perversa atitude de chamar o bem de mal e o mal de bem, acobertando os pecados alheios em troca de favores e declarando o ímpio justo. Mas o Senhor, Deus, volta a afirmar que o castigo está determinado e que não haverá arrependimento nem adiamento quanto ao mal determinado, mas certamente serão assolados e levados em cativeiro, e que também, de modo algum, eles escapariam. Observe que repete-se sempre a mesma coisa: o povo errando, o povo transgredindo, o povo achando que é povo de Deus, mas comportando-se contra a vontade de Deus. Mesma coisa hoje, já falamos várias vezes. Vamos estar atentos, porque naquele tempo o Senhor avisou antes, dizendo: não adianta acharem que é meu povo se não andam nos meus caminhos. E hoje não adianta dizer que é de Cristo se não anda naquilo que é próprio de Cristo, na sua lei. E aí está, o divórcio aborrece a Deus, está cheio. Segundo o casamento que Jesus disse que é adultério, está cheio de casamento rompido e novos estabelecidos. E a violência para com os filhos abandonados, órfãos de pais vivos. Deus está olhando isso. Não adianta dizer Senhor, Senhor, Cristo Jesus, se há comportamentos errados diante de Deus. E somos pó, e ao pó tornaremos. Não precisa Deus mandar coisa alguma, é só o nosso ciclo de vida. Somos pó e ao pó voltaremos, sem ter alcançado a aprovação de Deus, porque nesse período andamos conforme o nosso querer e não como a vontade de Deus. Não adianta ter cartão de instituição religiosa, não adianta dizer que fala em mistérios com Deus, porque se o comportamento não é verdadeiro segundo a palavra de Deus, é hipocrisia. Então, é que Jesus diz: pelos frutos os conhecereis.
E o texto bíblico no capítulo 5, 13 a 16, dizem para nós: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão, mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Ou seja, Deus trazendo juízo, sim, mostra a sua excelência na justiça, e de que não faltou em tempo algum misericórdia, longanimidade, mas houve sim endurecimento dos corações de muitos. Mas todo aquele, ainda que em pequeno número, ainda que seja fraco, for fiel, é o remanescente que vai ser aprovado e chamado no arrebatamento da igreja. O verso 20 e 21 do capítulo 5 de Isaías ainda diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Aí está o quadro. Estão dizendo que o certo agora é o errado, e o errado é o certo. Ou seja, o que está na palavra de Deus, não, isso não, está obsoleto. Agora é assim. Aí vem divórcio, segundo casamento, que é adultério, aí vem gêneros, aí vem outras coisas mais, como a aprovação do homossexualismo, o que é tudo contra a própria natureza, porque ainda continua o macho tendo a semente, e com a parte da mulher geram filhos. Isso é a natureza, nada mais. Mas prefere falar o contrário, de outras situações. O que Salomão já dizia: Deus criou todas as coisas perfeitas, e dentro de uma regra, de uma normalidade, que a gente chama o que é próprio da natureza, e eles procuram muitas invenções. Deus fez tudo perfeito, mas os homens se desviaram nas suas invenções. Continuando, indo para um terceiro subtítulo, apenas um remanescente será salvo. Aí entramos no capítulo 6, e que inicia contando aquela história tão conhecida no meio evangélico ou cristão. E leio esse texto: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi, diz Isaías, ao Senhor Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua comitiva, enchia o templo. Os serafins, tal qual os querubins, ou é um título, um nome diferente, mas são os mesmos seres, estavam acima dele. Repito o verso 2: os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Texto lindo esse, mas tem lições.
Primeiro, Isaías já era profeta e tinha o seu grau, vamos dizer assim, de santidade, como judeu sincero, fiel. Isaías, mas quando ele vê Deus, aí pronto, ele se espanta que a santidade, a justiça, a pureza de Deus é tão grande que ele se sente um miserável diante de Deus. Mas felizmente vem-lhe socorro. Sim, é trazido a ele algo do altar de Deus que o toca e o purifica, e aí ele tem a sua pureza aumentada, aperfeiçoada, e aí ele pode ouvir Deus falar e pode se apresentar a Deus como qualificado, uma vez que foi purificado, ou redimido, ou justificado. Isso é importante para nós hoje. É que naquele tempo não havia. O povo achava ser de Deus e estava todo cheio de iniquidade, idolatria, repetindo sempre isso. Achava-se salvo e Deus dizia não, não, não. Em vez de reconhecerem e procurarem a sua justificação, a sua purificação, andavam com festas, andavam como se tudo estivesse bem, contrário à instrução e às mensagens que muitos profetas traziam de geração em geração. Mas indo para o nosso texto, e no subtítulo 3, apenas um remanescente será salvo, aí sim, lendo o parágrafo que aí temos, na visão deste capítulo, o Senhor Deus se apresenta em sua glória e santidade, enchendo o profeta Isaías de temor e consciência quanto à tremenda ofensa representada pelo pecado do seu povo, para em seguida demonstrar sua graça redentora e purificadora, capacitando então o servo a cumprir a missão divina. Consideremos, em primeiro lugar, a grandeza da visão que o profeta teve do próprio Deus, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchendo o templo, além dos serafins ou querubins, que mesmo estando constantemente assistindo na presença do Senhor, tanto em seu modo de portar-se como nas palavras que proclamavam incansavelmente, exaltavam a santidade incomparável e inalcançável do Deus Altíssimo. Aí está o texto, voltando por nossas palavras, aquilo que lemos no capítulo 6 e primeiras palavras. Ou seja, a glória de um Deus que é fogo consumidor. Sim, glória essa que podemos estar vendo em Daniel, para conferir, no capítulo 7, como também em Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, mostrando a glória, a excelência, a santidade, o poder de Deus, que é um fogo consumidor. Mas, uma vez purificado, o frágil homem pode estar na presença de Deus. Por isso que o Salmo diz assim: quem habitará em meio às labaredas eternas? Quem subirá ao monte santo de Deus? Aí diz, aquele que anda com retidão, na sinceridade do seu ser, dentro dos mandamentos de Deus, colocando eu as minhas palavras. E é o caso de Isaías, que ainda que fosse santo, mas tete a tete com Deus, ele entendeu, preciso melhorar, mas foi socorrido com a ação expiadora e justificadora da parte daqueles que assistem diante de Deus. No segundo parágrafo temos ainda esse subtítulo 3, apenas um remanescente, um resíduo será salvo, um pequeno povo, povozinho de Jacó. Isaías exclama, aterrorizado, porque mesmo sendo um homem sincero e piedoso, agora presenciava com seus próprios olhos a santidade de Deus, e como muitos outros antes dele, sabia que a sua estrutura física, fraca, ilimitada, não poderia sobreviver a uma visão tão gloriosa. Contudo, como nos outros casos,
o Senhor não havia se revelado a ele para destruí-lo, e purificando-o pela sua graça e justiça, representadas aqui pela brasa tirada do altar, ele capacita o profeta tanto a permanecer na sua presença, como a responder ao chamado divino: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Palavras lindas estas. E temos o texto para lembrarmos dessa santidade de Deus, desse poder de Deus que consome o que lhe aborrece, o que lhe é contrário, o que é injusto, o que é iníquo. A palavra diz, Êxodo 33, verso 20, e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, chegar-se a Deus na natureza humana, não consegue. Por isso que temos que ter um revestimento, uma proteção, uma purificação. Ali a brasa, e agora no tempo da graça fala-se de estar revestido de Cristo. Sim, de ter em si o Espírito de Deus, que então, sim, permite chegarmos a Deus e Deus chegar a nós sem nós sermos destruídos, consumidos, porque esse mesmo Espírito em nós estaria operando a nossa purificação, a nossa santificação, a nossa justificação, porque Cristo Jesus, sim, é o Cordeiro de Deus que já deu sua vida, tomou o nosso lugar como réu, como aquele que levava a sentença que nos era contrária, para escaparmos. Sim, Jesus no altar de Deus, e ali a brasa saindo do lugar da expiação. Continuando, indo para um terceiro parágrafo, nesse terceiro subtítulo, apenas o remanescente será salvo. O profeta então é comissionado a levar a mensagem de juízo e destruição contra o seu próprio povo de Jerusalém e Judá. A um povo que, como o próprio Deus adianta, não daria ouvidos à sua palavra, não se converteria, mas antes permaneceria no erro até que o castigo se derramasse completamente. E se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor Deus afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Capítulo 6, verso 1 e 12. Mas por maior que fosse a destruição causada, ainda haveria salvação. Muitos poderiam de fato perecer a ponto de restar um número ínfimo de sobreviventes, mas esses seriam salvos quando finalmente se convertessem. Aí se reafirma: apenas um remanescente será salvo. Trazendo para agora, apenas um pequeno número, os que são fiéis de fato, é que serão salvos. Não vamos nos iludir dizendo-se cristãos e algo mais que possa parecer mais nobre, porque se não andarmos nos caminhos de Deus, seremos rejeitados como esse povo foi. Observe, a visão do capítulo 6 é linda, a expressão de Deus: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus chamando para alguém ser o seu emissário, o seu mediador naquele tempo. Sim, aí Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que a mensagem que ele recebe para levar não era mensagem boa, era: serão destruídos e só um pequeno povo vai ser salvo. Um remanescente, um resíduozinho de gente. A mesma coisa acontece hoje. Não vamos nos iludir, vamos melhorar os nossos caminhos. E agora esclareço um ponto ainda adequadamente. Por que pouca gente é salva? Porque a maioria gosta da porta aberta, vamos dizer assim, espaçosa, o caminho espaçoso, porta larga, caminho espaçoso. Quer andar livremente,
não tem renúncia, não tem por norma andar nos preceitos de Deus, acha que o jeito que ele quer viver é suficiente, ainda mais quando temos lideranças que não são firmes a mostrar o caminho correto para o povo. Aí muitos perecem. Cegos guiando cegos, repetimos outra vez. Mas entretanto, lá nós temos em Apocalipse capítulo 7, que o número de salvos no céu é uma multidão que ninguém pode contar. É muita gente que vai ser salva, salvando-se gente desde Adão até a última geração, pouquinho em pouquinho de cada geração, indo para o céu aprovados. Aumenta-se tanto o número de salvos no céu, que vemos em Apocalipse também, capítulo 5, capítulo 7, é uma multidão que ninguém pode contar, cumprindo a promessa de Deus de salvar, de que seria gente como as estrelas do céu, se é que alguém pode contá-las. Assim é o nome do salvo. E quanto aos ímpios, aos que são condenados, pronto, simplesmente deixam de existir. Grandes números vão ao pó. Outra geração, grande número, vai ao pó. Outras gerações, grande número, vão ao pó. Não existem mais. Mas, de pouco em pouco, o céu vai se enchendo daqueles que vão viver com Deus eternamente. Consideremos esses pontos e apliquemos a nossa vida de agora. Não é coisa fácil. Sim, renúncia é requerida. É o que Jesus disse para nós. Temos a Ele como modelo. Renunciou a tudo, até o próprio céu, em amor próximo, nós homens. E para sermos o próximo dele, Jesus se fez homem como nós, e nos deu exemplo. Façamos assim também, e para nós virá a salvação. Lendo ainda alguns textos do capítulo 6, verso 13, diz: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Os poucos que sobram dão continuidade à mensagem do Evangelho. Isso foi desde sempre até hoje. Muitos contra o cristianismo no mundo, no nosso país, talvez no nosso estado, na nossa cidade, mas entretanto os poucos que sobrarem vão dar continuidade ao Evangelho para a geração seguinte. Porque esse mesmo juízo que traz salvação para uns poucos fiéis, e que são fiéis até a morte, e que traz condenação uma grande multidão de infiéis, permanece. Porque a palavra que Jesus deixou por último, falando ainda no corpo que esteve entre nós, aos seus discípulos naquela época, antes de ascender-se ao céu, ele diz: ide pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Está aí a situação. Salvação para todos os povos, mas só um pequeno número é que tem aproveitado isso de geração em geração. Voltando mais um texto, adiantando algo que será falado depois no capítulo 10 de Isaías, verso 20 a 22, acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que o feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Aí está uma expressão muito forte do capítulo 10, nesse mesmo tema. Só um resíduo, só remanescente, só os que foram fiéis até a morte estarão com Deus nos lugares celestiais. E é esses que hoje vão dar
continuidade à pregação do Evangelho, para que a próxima geração tenha alguém salvo e que vai sim também testificar a geração seguinte. Aconteça o que acontecer na face da terra, aconteça o que acontecer no Brasil, ainda que queiram matar todos os cristãos, principalmente os sinceros, sempre haverá um escapado, um livre por Deus da destruição e que será testemunha para a geração seguinte, anunciando que o Senhor é bom, que o Senhor salva e que é a verdadeira palavra: olhai para Ele, vós, todos os povos da terra, e sereis salvos. Assim, vamos estar concluindo a nossa lição dentro do nosso esboço, lembrando somente como no passado, hoje vivemos um tempo que, à luz das Escrituras, prenuncia o juízo para a iniquidade, a impenitência, e impenitência que predomina não só no mundo, mas mesmo entre o povo de Deus, ou que se diz de Deus. Estejamos entre os vivos de Jerusalém, perseverando no caminho da obediência e justiça, pois é o próprio Deus quem nos assegurou que bem irá ao justo. Todo aquele que crer em Cristo Jesus, no seu sacrifício expiador, justificador, resgatador, redentor, e andar nesta porta de salvação que se abriu e que está aberta ainda para nós, terá vida eterna. Assim, atentemos que estamos estudando nesse trimestre o profeta Isaías, suas mensagens, o seu livro, e a lição atual é a segunda, com o título A Salvação do Remanescente, e o nosso esboço já desenvolvido nesta lição, dentro dos 3 tópicos apresentados: visão da glória e salvação vindoura, envolvendo capítulo 2, 3 e 4, segundo subtítulo Parábola da Vinha, capítulo 5, e terceiro subtítulo apenas O Remanescente será salvo, capítulo 6. E concluindo essa nossa lição, lembremos o texto áureo que é Isaías 6, o verso 13. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho, como a azinheira, que depois de se despolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Por isso que o Evangelho já chegou há 2000 anos, que de geração para outra geração sempre vai haver um pequeno número de fiéis que selarão a oportunidade de salvação para a geração que agora chega. Assim, concluímos nosso estudo de hoje, é o fim dessa nossa lição de número 2, e que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil.
não vai identificar você, nada, simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagens, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.